moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, seguindo aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. E dentro desse bloco, eu vou trazer para vocês aqui a parte de álgebra das proposições, tratando das propriedades comutativa, associativa, distributiva, de absorção e lei de De Morgan. Acaba que algumas dessas propriedades aqui, a gente já até comentou no curso, ok? Mas a gente vai reforçar para atender exatamente o que está previsto aí para as suas provas. Então aqui, ó, redes sociais estão aí na tela. Quem quiser seguir meu Instagram é o @profbrunolima, Bruno com 2 N's. Quem quiser se inscrever no meu canal do YouTube, basta procurar lá o professor Bruno Lima e ir complementando aí a sua preparação com as dicas e vídeos que eu vou deixando, por exemplo, aí no meu canal do YouTube. Moçada, vamos nessa então. Álgebra das proposições, uma propriedade que a gente chama de propriedade idempotente. O que é a propriedade idempotente? É uma propriedade de equivalência, perfeito? Que me garante que se eu tenho uma sentença da forma P e P, que essa sentença ela pode ser resumida simplesmente a uma proposição P. Digamos que é bem elementar, talvez até bem óbvio, mas é importante a gente formalizar. Se eu digo para vocês, então, que choveu, e choveu, e choveu, e choveu, e choveu, no final das contas, você pode concluir simplesmente o quê? Que choveu. Sabe aquele cara que vai falar, e que no final das contas você pensa, pô, a primeira coisa que ele falou já era o que estava valendo. Então é isso. Então, o P, IP, 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 vai ser simplesmente equivalente ao quê? A uma proposição P, certo? Então, se eu digo para vocês que eu canto, e canto, eu posso simplesmente afirmar que se você canta e canta, que é porque você simplesmente canta, ok? Essa propriedade daqui, ela recebe um nome, é a chamada propriedade idempotente, certo? Que vale também para uma sentença da forma P ou P. Se eu coloco para vocês que eu canto ou canto, eu posso dizer simplesmente que no final das contas eu canto. Certo? Agora, vocês têm que ficar atentos aqui, porque isso aqui vale, por exemplo, quando eu tenho uma sentença com ela mesma. Não é para você virar e falar assim, ah, eu canto ou eu corro. Ah, então se eu canto, então eu corro, eu posso concluir que eu canto. Não é isso que eu estou te falando, não. Não é trazer duas sentenças diferentes. Canto é uma coisa, P. Corro é outra. Que. Eu não estou tratando aqui de P ou que. Eu estou tratando de P com a própria sentença P. Então, sempre que eu afirmo ideias repetidas e conecto essas ideias pelo E, eu posso simplificar e trazer apenas uma delas. E a mesma história aqui. Se eu tenho várias ideias, mas a mesma ideia repetida e conectadas pelo ou, tudo isso se resume simplesmente a canto. E claro, gente, que vale o caminho contrário também. Eu posso fazer o caminho inverso. Eu posso dizer para você o seguinte, ah, eu trabalho. Ora, se eu trabalho, eu posso dizer que isso é equivalente. Olha aqui o símbolo que eu estou usando com vocês. Olha, é o símbolo de equivalência. Então, se eu digo para vocês que eu trabalho, eu posso dizer para vocês que então eu trabalho, e eu trabalho, e eu trabalho, e eu trabalho. Sair repetindo aquilo por várias vezes, ok? E a mesma coisa, ah, eu trabalho. Então, se eu trabalho, eu posso dizer que eu trabalho, ou que eu trabalho, ou que eu trabalho, ou que eu trabalho, só que no final das contas, dizer isso repetidas várias vezes, é a mesma coisa que simplesmente dizer que eu trabalho, ok? É a chamada propriedade idempotente. Poxa, tinha isso aí no meu edital, ou tinha ouvido falar sobre isso, não estava entendendo o que era. Então tá aí, a propriedade idempotente é essa, perfeito? Outra, propriedade comutativa. Sobre a propriedade comutativa, eu comento muito sobre isso aqui com vocês no curso, certo? Mas vamos reforçar aqui então. Propriedade comutativa, lembrar que a comutatividade, ela é válida para os conectivos e, ou e se, somente se. O único conectivo que não apresenta a propriedade comutativa é o conectivo se, então. Justamente porque se eu pego a linha do VF, o resultado VF dá F. Se eu troco a ordem, ou seja, se eu faço a comutação desses valores e pego F então V,
Se F então V já me daria um resultado verdadeiro. Então, como o V com F dá F e o F com V dá V, como trocando a ordem eu gero resultados diferentes, eu garanto que não vale a comutatividade para o si então. Agora, para todos os outros conectivos, essa propriedade é válida. Então, se eu digo que eu canto e eu corro, eu sempre vou poder dizer que eu corro e eu canto. Se eu digo que eu pulo ou que eu ando, eu posso afirmar que eu ando ou que eu pulo. Se eu digo que ou faz calor ou faz frio, é a mesma coisa que se afirmar que ou faz frio ou faz calor. E se eu digo que eu viajo se somente se eu trabalho, é a mesma coisa que dizer que eu trabalho se somente se eu viajo. Uma propriedadezinha simples, mas que eu sempre encho o saco de vocês, é muito importante, acaba funcionando às vezes até como pegadinha em hora de prova, né? Às vezes você anota uma resposta e aí o seu examinador vai fazer a comutativa só para tentar desestabilizar. Então lembrar que a comutatividade ela só não acontece no conectivo sim então. Para todos os outros ela vai acabar aparecendo, perfeito? Então aqui temos propriedade comutativa, fechado. Uma outra propriedade que nós temos é a propriedade associativa. Qual que é a lógica da propriedade associativa? É um raciocínio muito parecido com o que a gente tem na matemática mesmo. Na matemática, se você tem que fazer um cálculo como esse que está aqui, por exemplo, olha, 10 mais 30 mais 50. Você às vezes não se dá conta. Aliás, deixa eu até colocar aqui, olha. Você às vezes não se dá conta. Mas quando você tem que fazer uma conta como essa, 10 mais 50 mais 50, é muito comum às vezes a gente perceber a galera fazendo o seguinte, Brunão, eu somei primeiro os 50 mais 50 e aí depois eu somei o resultado com 10. Então quando você primeiro vai para 50 mais 50, é como se você tivesse optado por fazer isso aqui, olha. É como se sem perceber você tivesse colocado um parêntese na sua conta e tivesse feito o cálculo dessa forma. Peguei lá e somei 50 mais 50, e aí o resultado eu fui somar com 10. Ou você chegaria ao mesmo resultado que eu se tivesse feito primeiro o 10 mais o 50 e depois somado com o último 50. Bora lá, vamos conferir. Soma para mim aqui o que está dentro do parênteses. 50 mais 50 dá 100. 100 somado com 10 dá 110. Se você pegasse e somasse primeiro o 100 com 50, desculpa, o 10 com 50, 10 com 50 dá 60, e o 60 com 50 também dá 110. Então percebe que o resultado é 110, independentemente da ordem em que eu começo a trabalhar com aquela adição. Mas essa propriedade, então, que a gente chama de propriedade associativa, ela é válida na matemática para adição e para multiplicação, por exemplo. Dentro do cálculo lógico, a propriedade associativa ela é válida para os conectivos e ou. Vou te dar um exemplo, vem comigo, bora lá. Suponhamos que eu diga para você o seguinte, eu tenho aqui uma sentença P que é falsa, eu tenho uma sentença Q que é verdadeira e eu tenho uma sentença R que é falsa. E aí eu preciso que você identifique para mim o valor lógico da sentença P e Q e R, ok? O que essa propriedade está te garantindo é o seguinte, você está vendo que aqui você só tem conectivo E? Sim. Então o que essa propriedade te garante é que você tem liberdade para fazer o cálculo, você começar o cálculo por onde você quiser. Então se aqui você quiser fazer, por exemplo, P e Q primeiro, não tem problema. Ou, se você quiser fazer Q e R primeiro, não tem problema. O resultado vai ter que ser o mesmo. A forma como você associa esses pares não faz diferença no caso de um cálculo com conectivo E. Quer conferir comigo? Bora lá. Faça aqui, olha. P e Q é como se eu estivesse fazendo F e V. E a minha sentença R, que é falsa. O que está aqui dentro de parênteses? F e V. Conectivo E é o meu conectivo exigente. Então, falso e verdadeiro vai ter que dar falso. E um outro falso. Então, falso e falso, isso aqui vai ter que dar falso. Perfeito? Então, reparem que eu concluí que essa sentença é como se o meu cálculo, na realidade, fosse esse. Ok? De P e Q e R. O parênteses, quem está colocando sou eu.
Então, eu estou te mostrando que a ideia aqui é colocar o parênteses para te mostrar por onde que eu estou começando. Então, estou começando aqui, olha, com P e Q. Agora, o mesmo resultado que eu concluí que é falso para essa proposição, eu poderia obter se primeiro eu associasse Q e R. Então, eu faria o meu cálculo da seguinte maneira. Minha proposição P é falsa e Q e R acabaria ficando V e F. Então, a gente fica com F e... Se eu associar primeiro ali V e F acaba dando o quê? Acaba dando F. E assim, F e F acabam me levando para um resultado que é falso. Então, conseguiu perceber? A essência da questão era essa, olha. Eu tenho aqui uma sentença P e Q e R. A forma como eu vou associar essas conjunções é indiferente, justamente porque a gente consegue demonstrar que a propriedade associativa ela é válida tanto para o E quanto para o conectivo OU. Se você quiser fazer P e Q primeiro, ou se você quiser fazer Q e R primeiro, de qualquer maneira, o resultado vai se confirmar, tá bom? Eu dei um exemplo aqui, usando o conectivo E, mas claro, se você quiser até por conta própria usar esses mesmos valores aí e resolver aqui com o conectivo OU, vocês vão ver que os resultados também vão ter que ser iguais, tá bom? Deixa eu só ver aqui um negócio rapidinho. F ou V vai ter que dar V, V ou F, aí só se você for fazer análise, por exemplo, do conectivo OU com essas combinações, você vai concluir que aqui dá V e aqui também dá V, tá bom? Só conferindo aqui rapidinho, F ou V vai dar V, V ou F vai dar V, isso aí, tá? É uma linha de raciocínio semelhante, só que aqui com o E os resultados foram falsos e com o OU, se você for fazer, você vai ver que vai dar verdadeiro e verdadeiro. Ah, mas por que foi esse valor? Aí aqui é porque eu que coloquei, tá bom? O enunciado lá vai te passar alguma orientação sobre o valor lógico que você teria que trazer. Então, ó, falamos sobre propriedade idempotente, que é aquela em que se eu estou repetindo várias vezes a mesma coisa, eu posso simplificar, tanto com E quanto com OU. Propriedade comutativa, que já é muito manjada aqui nas minhas aulas, e falamos um pouquinho sobre a propriedade associativa, que tem uma linha de raciocínio muito parecida com a propriedade associativa que a gente tem lá na matemática, com a adição e com a multiplicação, ok? Uma outra propriedade que a gente tem e que também tem tudo a ver com o que a gente aprende lá na matemática é a chamada propriedade distributiva. O que vai ser a propriedade distributiva? Dá uma olhadinha aqui na forma que eu estou apresentando para vocês. E para orientar, né, a questão da distributividade, vamos relembrar um pouquinho do que a gente faz lá na matemática. Se eu coloco para vocês aqui que eu tenho uma sentença da forma 10 que multiplica x mais y, vamos colocar aqui o x mais y. Suponhamos que eu estivesse resolvendo lá uma questãozinha de matemática e eu tivesse que trabalhar com uma sentença como essa. 10 que multiplica x mais y. O 10 que multiplica x mais y já é automático para a gente aplicar a distributividade, deixando indicado o seguinte: se é o 10 que multiplica x mais y, eu escrevo que o resultado vai ser 10 vezes x mais 10 vezes y. Tá vendo aqui, olha? 10 vezes o x mais 10 vezes o y. Esse é um raciocínio que a gente já tem bem internalizado lá na matemática. E é uma propriedade que ela é válida para a adição e é válida também na matemática para a subtração. Se eu coloco para vocês que eu tenho lá menos 2 que multiplica, aliás, vamos colocar aqui, ó, 2 que multiplica A menos B, o 2 que multiplica A menos B, ele acaba se transformando em 2 que multiplica A menos 2 que multiplica B, certo? Ótimo. Você vai olhar para isso que está aqui e vai seguir um raciocínio bem próximo do que você faz na matemática. Então, você vai pegar para mim, olha, o P, I, Q ou R. E vai aplicar aqui uma distributividade. O resultado disso dá o quê? Então, na matemática, a gente fala que isso é igual a... Dentro da lógica proposicional, a gente não usa o símbolo de igual. A gente usa o símbolo de quê? O símbolo de equivalência. Então, isso que está aqui vai ser equivalente ao quê? Faz aqui para mim uma distributividade nessa história. Usa a mesma linha de raciocínio que você usa na matemática. O que seria a distributividade? Ah, Bruno, é P e Q. Isso aí, olha. É P e Q
E aí depois, Bruno, eu tenho que fazer P e R. Isso aí, tem que fazer P e R. Só que aí, Bruno, ó, eu fiquei na dúvida sobre qual sinal que eu tinha que colocar aqui no meio. Olha para o que você faz lá na matemática. Qual que é o sinal que ficou aqui no meio? Não foi o sinal de mais? Não é exatamente o sinal que está aqui dentro do parênteses? Então é isso, olha. Esse ou que está aqui dentro do parênteses, você vai jogar para cá. E aqui, então, você acabou de aplicar a chamada propriedade distributiva. Você fez, olha, o P com R, então você faz P e Q, desculpa, você fez o P com o Q, né? Então, ó, o P com o Q, e depois você faz o P com R. E o símbolo é a mesma jogada da matemática. Repara, o símbolo que está aqui fora é o que você coloca aqui. Então, olha, o símbolo que está aqui é o que você usa para conectar as duas proposições. E o símbolo que está aqui dentro é o que você coloca aqui no meio. Exatamente como a gente faz aqui, olha. O mais foi o que ficou ali no meio das duas expressões, certo? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, olha, P ou Q e R, P ou Q e R, como que eu vou aplicar aqui a distributividade? P ou Q e R, vai lá, olha, é o P com o Q, então é o P ou Q, certo? Ó, P ou Q, e aí você vai distribuir o P com R, pegando esse símbolo daqui, o P com o R. E o símbolo que está aqui no meio, você coloca aqui no meio. O que acontece é o seguinte, de maneira geral, é o que eu estou falando, se você seguir exatamente o mesmo raciocínio que você segue da matemática, você consegue fazer aqui a distributiva do ponto de vista lógico. Mas, se tiver ainda alguma dúvida, o esqueminha aqui é entender basicamente o seguinte, olha, o cara que está do lado de fora, ele pula para o lado de dentro aqui nesses parênteses. Tá vendo? Olha, aquele E que estava do lado de fora dos parênteses aqui, na constituição dessa distributividade, ele pula para dentro dos parênteses. Então, eu passo a ter P e Q, P e R. E esse cara que estava dentro dos parênteses, ele pula para fora. Eu passo esse OU para o lado de fora. Então, o mesmo esquema está aqui. Esse OU que estava do lado de fora, ele pula para dentro. Está aqui. E esse cara que está dentro, ele pula para fora. Então, ficamos com esse esqueminha aí para a nossa distributividade. Ok? Isso aqui pode aparecer com frases? Claro que pode. Se eu coloco para vocês, por exemplo, olha, Carlos é alto e Ana é baixa ou Bia é morena. Então, suponhamos que ele apresente para vocês essa sentença que está aqui. Ok? Carlos é alto e Ana é baixa ou Bia é morena. Eu sempre coloco o seguinte, quando a gente vai trabalhar com a distributividade na parte escrita, às vezes a gente percebe por parte dos examinadores uma indicação de uma vírgula aqui, por exemplo, e eu sempre falo, né, por mais que às vezes essa vírgula, ela não tenha nenhuma justificativa no português mesmo, porque você pode falar assim, Bruno, não tem nada a ver você colocar aquela vírgula ali. Mas do ponto de vista lógico, digamos que o cara coloca uma vírgula aqui só para meio que te avisar que ele quer separar isso aqui no início e deixar isso aqui para trás. Como se fosse mesmo um indicativo de tipo assim, é como se fosse um parênteses, certo? Eu estou separando Carlos é alto da disjunção Ana é baixa ou Bia é mineira. Então aqui seria um tipo de questão que você tem que estar muito ligado mesmo, porque dá para eu transformar isso aqui numa equivalência. Isso aqui pode ser equivalente ao quê? Então, num primeiro momento, se ele te pede uma equivalência, por exemplo, para essa sentença, ele pode te dar uma desestabilizada, porque ele vai falar assim, poxa, mas aí o cara está querendo uma equivalência para o E. E, Bruno, eu não me lembro aí de nenhuma equivalência assim para o E. Então, ia ter que ficar ligado na estrutura da sentença, né? A estrutura da sentença é uma estrutura dessa que está aqui, olha. Ela é uma P e essa vírgula apareceu para dar a entender que eu quero separar o que está no final, então seria uma P e Q ou
R. Opa. Ela é uma P, I, Q ou R. E aí, se ela é uma P, I, Q ou R, ela é uma sentença dessa forma, para a qual, então, eu posso aplicar uma distributiva. Tenta entender quando que você usa a distributividade. Quando você tem E do lado de fora e OU do lado de dentro, ou o contrário. Quando você tem OU do lado de fora e E do lado de dentro. A distributividade, por exemplo, ela não é válida para condicional. Eu não posso colocar uma condicional do lado de fora em um OU e querer aplicar a distributiva. Isso não funciona. Não vale para o OU, não vale para si somente si. A distributividade ela é válida apenas para esses dois conectivos. E do lado de fora e OU do lado de dentro. Ou do lado de fora e do lado de dentro. Então aqui atende perfeitamente, tá vendo? Olha, que é como se eu tivesse um E do lado de fora e um OU do lado de dentro. Então eu aplico a minha distributividade. Qual que seria o resultado disso? O resultado seria P e Q, que é como se fosse então Carlos é alto e Ana é baixa. Carlos é alto e Ana é baixa, que é como se eu tivesse feito aqui, então, olha, o meu P e Q, ou, e aí eu falo de novo, a distributividade não seria P e Q ou P e R, então eu afirmo, de novo, que o Carlos é alto, ou Carlos é alto e Bia é morena. Perfeito? Então fica assim, olha. Ou P e Q. Perfeito? Então tá aqui, olha. P ou Q e P, na verdade, e P ou P e R. Tranquilo? P e Q ou P e R, que seria a minha reescrita aqui então com palavras. Tranquilo? Então vá guardando. Propriedade distributiva que é válida associando o conectivo E com o conectivo OU. Muito bem. Absorção. Absorção é uma outra propriedade que a gente tem que me garante o seguinte: se eu tenho uma sentença da forma P e P ou Q, eu posso concluir simplesmente uma sentença P. Se eu tenho uma sentença da forma P ou P e Q, eu posso afirmar simplesmente uma sentença P. Então, o nome é sugestivo, né? A absorção é como se eu fosse literalmente absorver uma parte, sumir com uma parte. Que é como se fosse aqui, olha, essa disjunção e essa conjunção. Então tem que dar uma olhadinha no modelo, tá? No caso da absorção, ele tende a aparecer menos, mas de qualquer maneira, a gente vai comentar para poder atender aí o que porventura pode vir na sua prova. Então, esse P, I, P ou Q, reparem, eu tenho que ter uma estrutura em que eu tenho duas proposições, e se aqui eu tenho E, aqui eu tenho OU. Nesse caso, só para você entender também, né? Ah, não, se bem que aqui eu vou acabar complicando a sua cabeça, deixa quieto. Porque você pode questionar o seguinte: não, eu poderia aplicar aqui a propriedade distributiva? Claro, você poderia aplicar a distributiva aqui, certo? Você não está impedido de, nessa sentença, aplicar a distributiva. Porque ela atende o que a gente viu na análise anterior da distributividade. Reparem, do lado de fora eu tenho um E, do lado de dentro eu tenho um OU. Então nada me impede de olhar para isso e enxergar que isso aqui é equivalente a isso aqui, por exemplo. Olha, PIP ou P e Q. Perfeito? Isso aqui é válido também. Só que aqui a absorção é uma outra análise que a gente pode fazer. Se eu tenho então um P e aqui eu tenho P ou Q, eu posso concluir simplesmente P. Se eu tenho um P ou um P e Q, eu posso simplesmente concluir P. Então, quando eu digo para vocês que eu ando, o que a gente está colocando aqui é o seguinte: se eu digo para vocês o seguinte, olha, ando ou corro. Dizer tudo isso, dizer que eu ando e que eu ando ou corro, é a mesma coisa que dizer simplesmente que eu ando. Ok? Eu ando e eu ando ou corro. Então eu posso concluir de maneira equivalente que eu ando. E a mesma história aqui. Se eu digo para vocês que eu pulo ou eu pulo e corro.
Então, se eu digo que eu pulo ou que eu pulo e corro, eu posso concluir simplesmente que eu pulo. Ok? Então, se você se depara com uma estrutura semelhante a essa, o nome de uma situação como essa, né, o nome de uma equivalência como essa, recebe o nome de quê? Recebe o nome de absorção. Perfeito? Bom, e a última que eu vou trazer para vocês aqui dentro desse bloco são as leis de De Morgan, mas que a gente também já está acostumado, certo? São propriedades importantes que nós temos aqui, mas que a gente já mencionou. As leis de De Morgan são as leis que tratam de negação de E e OU. Negação de conectivo E, com base na lei de De Morgan, a gente troca o conectivo E pelo OU, negando as duas partes, certo? O que era P se transforma em não P, o que era Q se transforma em não Q. E no caso da negação do OU, usando a lei de De Morgan, a negação do OU se transforma no E, negando as duas partes, trocando então o P pelo não P e o Q pelo não Q. Só para deixar claro, se eu quiser negar, por exemplo, olha, se eu quiser negar que eu ando e corro, negar que eu ando e corro equivale a concluir que eu não ando ou que eu não corro. Certo? Então, essa propriedade que me permite negar o conectivo E, trocando o E pelo OU e negando as duas partes, recebe o nome de lei de De Morgan. E a mesma história, se eu quiser negar que eu vou ou que eu canto, então, ó, eu estou traduzindo para uma escrita o que está simbolizado para vocês. O meu negar aqui, a palavra negar, na simbologia, ela está representada por esse tio aqui na frente do parênteses, né? Então é como se eu estivesse pedindo para você negar aquela estrutura que está ali. Negar que eu vou ou que eu canto. Negar que eu vou ou que eu canto é a mesma coisa que dizer que eu não vou e que eu não canto. Perfeito? Temos aqui então exemplos aí da aplicação das chamadas leis de De Morgan. Ok? Show de bola. Então, fecho esse bloco aqui com vocês. Trouxemos aí propriedades importantes. É legal que você dê pelo menos uma olhadinha na cara delas, tá? E eu destacaria para vocês aqui, dentro dessas propriedades que a gente viu, principalmente a propriedade comutativa, a propriedade distributiva e, claro, as leis de De Morgan, ok? Legal que vocês tenham uma ideia, por exemplo, sobre a propriedade idempotente, que é aquele processo de simplificação. Legal que vocês tenham noção, né? E até para que vocês possam fazer cálculos, às vezes, com mais tranquilidade, da ideia da propriedade associativa. Bacana saber. Ok, interessante saber aí sobre a absorção, só que principalmente essas três. A ideia da distributividade, da comutatividade e das leis de De Morgan, que foram as que foram apresentadas aqui para vocês. Tá bom? Então, agradeço a sua companhia aí dentro de mais esse bloco, fecho ele por aqui, um forte abraço, valeu!